Muito bem, amigos do nosso Comente Bíblia. Hoje é sábado, dia 20 de agosto. Foram embora 2/3 do mês, né? E estamos aqui para mais um texto que você vai encontrar em Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. Na Bíblia em ordem cronológica, você vai procurar a página 1099 e vai achar esse texto, começando na parte B. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia, ou pelo dia de trabalho, né? E mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Veja que o contrato foi firmado em 1 denário com aqueles que foram levados às 6 horas da manhã. Agora, a partir das 9 horas, ele diz: eu lhes pagarei o que for justo, né? 1 denário era o acertado para quem ia trabalhar o dia inteiro. No versículo 5, diz que eles foram, aí saindo outra vez por volta do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa, né? Ou seja, vão trabalhar que eu pagarei o que for justo, certo? Aí diz que por volta das 5 horas da tarde, ele encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: por que vocês estiveram desocupados aqui o dia todo? Aí os homens responderam: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos que chegaram, os últimos contratados, e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros os últimos. É uma história bem interessante. Ainda bem que era uma parábola, porque se isso fosse recorrente, mesmo em outros países onde não há brasileiros, né? As pessoas não iriam mais para o lugar de trabalho às 6 horas da manhã. Ou eles iam exigir que o contratante fosse justo. E se é 1 denário para mim, então, por favor, não vale igualar com os outros que você conseguir levar depois. As pessoas agora têm um senso de justiça bem aguçado e querem exigir que se faça justiça nessa área de trabalho, área trabalhista. Porém, queridos, quando se fala de benefício espiritual, de justiça de Deus feita por nós, as pessoas não estão nem aí. É como se isso não tivesse valor. É como se o fato de você... É fato, todos nós vamos sair desse corpo, nós vamos viver uma eternidade. É como se esse fato não fosse relevante, não fosse importante. Ninguém liga para o preço que foi pago, né? Igualmente a todas as pessoas de todas as nações e de todas as épocas. Os primeiros que serão os últimos nessa história é a nação de Israel. E os últimos que chegaram às 5 horas da tarde para trabalhar, que serão primeiros a serem atendidos, a igreja de todas as nações gentias, né? Tá bom? Examine o Velho Testamento e veja que não há nenhuma promessa ou alguma palavra relacionada ao arrebatamento. Já para a igreja, nós vemos promessa de arrebatamento, ou seja,
ela vai ser retirada antes, né? O pagamento dela vem primeiro, mesmo sendo o último povo a entrar na seara, porque os hebreus estão trabalhando aí desde o início da história do mundo, né? A história bíblica, vamos dizer assim, há 6.000 anos atrás, certo? O segundo texto agora vai falar sobre Cristo predizendo a sua crucificação. O texto está em Mateus 20, do 17 ao 19, onde diz que enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, né, aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Na verdade, eles já condenaram. Na verdade, depois da ressurreição de Lázaro, o Sinédrio se reuniu e já decidiram que Jesus tem que morrer. Pela ordem cronológica aqui, é isso que aconteceu. Verso 19 diz: eles o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. E aí nós temos um segundo texto, em Marcos 10, verso 32 ao 34. No 32 já diz um detalhe que ficou escondido no primeiro texto. Diz que os discípulos estavam admirados enquanto estavam subindo para Jerusalém, mas os que o seguiam estavam com medo. Os discípulos aqui está referindo-se aos 12, e os 12 estavam seguindo também, mas aqui o texto faz uma divisão entre os discípulos e os seguidores. Isso nos remete ao seguinte entendimento: muitos podem estar seguindo ao Senhor a caminho, mas de repente não serem discípulos. Bom, no terceiro texto você vai encontrar em Lucas 18, do 31 ao 34, essa mesma declaração de Jesus. No versículo 31, antes de Jesus começar a fazer essa declaração da crucificação, ele diz, quando estava subindo para Jerusalém, ele diz que tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Onde? Lá em Jerusalém. E quando no verso 32 aqui de Lucas 18, ele acrescenta, quando diz assim: ele será entregue à mão dos gentios, zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele. Olha aí, de onde é que vem esse negócio de cuspir nos outros, né? Cuspir. Verso 34 também de Lucas 18 diz que os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessa palavra lhes estava oculto e eles não sabiam o que ele estava falando. Você imagina se o Senhor Deus, né, não tivesse realmente encoberto esse entendimento daqueles 12. Provavelmente eles iam tomar alguma atitude e possivelmente eles iam atrapalhar esse projeto do Pai. Porque é isso que acontece quando a gente ama muito, mas não tem entendimento. A gente é zeloso com as coisas de Deus, mas não tem entendimento da vontade de Deus. A gente atrapalha. Então, às vezes, o Senhor nos cega para que a gente não veja, não entenda. Agora vamos para a página 1100 da Bíblia Ordem Cronológica, parte B. Mateus 20, 20. A ambição de Tiago e João. A ambição por poder, né? Vamos lá, Mateus 20, 20 diz: então, aproximando-se de Jesus, o texto de Mateus diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, chamada Salomé, é uma das mulheres que cooperavam com o ministério de Jesus, tá? A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, se prostraram, ou prostrando-se, fizeram um pedido. Na hora que eles se prostraram diante do mestre, o mestre já disse: o que você quer? E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou para beber, o que vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e disse: vocês sabem
que os governantes das nações, eles dominam as nações e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Resgate por muitos. Bem, o segundo texto que você vai encontrar em Marcos 10, do 35 ao 45, meu povo, que é bem interessante aqui, porque no segundo texto não fala da existência ou da presença da mãe de Tiago e João. Marcos 10, 35 diz que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que faça o que nós vamos pedir. Que era se assentarem uma à direita e outra à esquerda. Versículo 37. Que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Veja que até então a ideia que eles tinham, todos eles tinham sobre o Messias era algo assim: o Senhor vai reinar e nós queremos estar contigo, à sua direita e à sua esquerda. Nós vamos ver lá na frente que na última ceia, João estava em um lado de Jesus e à direita dele provavelmente quem estava era Judas. Bom, vamos para frente. Marcos 10, no versículo 38, tem um acréscimo. Quando Jesus diz assim: podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo? Ele diz assim: ou ser batizado com o batismo com o qual eu estou sendo batizado. E aí eles dizem: sim, nós podemos. Aí Jesus diz: tudo bem, vocês vão beber do cálice que eu estou bebendo, vão ser batizados com o batismo com o qual eu estou sendo batizado. Esses lugares aí são para quem já está reservado. Ok? Bom, é isto. Eu queria só concluir esse vídeo de hoje falando que mesmo as pessoas que são de Deus, que seguem ao Senhor Jesus, mesmo elas, se não vigiarem, elas não vão cometer somente esse erro de Tiago e João. Elas vão fazer muito pior. Muito pior. A nossa natureza, se ela ficar sem freio um segundo, ela destrói toda a obra de Deus. Jesus falou há pouco tempo com eles sobre a questão da soberba, da ambição. E quando ele fala da questão da humildade, contrastando com isso, ele dá o exemplo de uma pessoa que é convidada para um banquete de casamento. E ele diz: olha, por favor, quando você for, não procure os melhores lugares. Quais são os melhores lugares? São aqueles lugares onde, à direita e à esquerda, do noivo. Tá? É isso aí. Jesus tinha acabado de ensinar, dizendo: olha, quando chega lá, você fique mais na rabeira, mais para lá, no lugar menos importante, de onde está o noivo assentado, em formato de U. Então, para a ponta das mesas, da mesa, ficam as pessoas menos importantes. Então, Jesus está dizendo que você tem que ir para esse lugar, porque aí o noivo, a pessoa que te convidou, vai te chamar para mais perto se você for digno. Se de repente você estiver num lugar bem bom, aí chegar alguém que é mais digno do que tu, aquela pessoa vai simplesmente dizer para você: olha, para esse lugar aqui, vá mais para lá. Isso é esquisito, assim, é vergonhoso. E agora os filhos de Zebedeu, independente da mãe estar junto ou não, para mim eu acho que se a mãe estiver junto era mais feia ainda. Mas os filhos de Zebedeu, João e Tiago, querendo isso aí, querendo estar uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus, ou seja, desejando, almejando, visando os melhores lugares, as melhores posições. Quantas vezes nós vemos pessoas assim, que quando começam a ter proximidade com o Senhor, começam a se aproximar do Mestre, querem realmente um reconhecimento, querem uma posição e acabam entrando para a história feio, Feio, isso é feio. Bom, é isso aí. Se o Senhor nos permitir, amanhã a gente faz mais um texto, mais um Comente Bíblia. Se não der, na segunda-feira, em nome de Jesus, nós estaremos aí com vocês para mais Comente Bíblia.